E agora vamos à nossa conexão com a presidente da ASC Prev, dona Regídia Alvídia Frantz. Bom dia. Bom dia. Acertei o nome, assim mesmo, né? Direitinho. É Regídia Alvina. Alvina. Isso. Olha só, como esse pessoal me deixa numa situação difícil, dona Regídia. Acontece às vezes. Tá, é Regídia Alvina Frantz. Alvina. Isso. Tá, dona Alvina Frantz. Bom, a ASC Prev, vamos esclarecer então o objetivo desta. É uma empresa? Que instituição é essa? É uma associação. Associação. Isso, é a Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar. Ela é composta por 3 entidades, as 3 entidades aqui de Santa Catarina, que têm planos de previdência complementar de entidades fechadas. Então, essa associação, ela foi criada por essas 3 entidades, exatamente no sentido ou de redução de custos, melhorar o oferecimento dos serviços de previdência complementar. E essas instituições associadas são só do Estado? São só do Estado. Por exemplo? Algumas associadas? Tem a Previsc, que é do sistema Fiesc, tem a Elos, que é da Eletrosul, a Previg, que é da Tractebel, temos a VEG, que é da VEG de Jaraguá. Isso, exatamente. Temos a Celos, que é da Celesc, Casaprev. Então, esses são previdências privadas dessas empresas, não é? Isso. E aí você faz, então, uma combinação de esforços, um consórcio. Exatamente. Cada uma, claro, tem as suas particularidades. Certo. E o objetivo realmente é essa questão, assim, combinar esforços. Bom, e isso vem exatamente para atender a uma necessidade de que é uma complementação financeira para depois na aposentadoria. Mais ou menos eu acho que o objetivo de todos é esse. É na hora que mais precisarem não ficarem dependendo só do INSS. Né? Ou da aposentadoria ou pensão do poder público, aqueles que são funcionários públicos, né? Exatamente. Então, assim, é importante essa questão de que as pessoas tenham essa visão realmente de longo prazo, em que elas também precisam fazer um esforço no sentido de ter uma poupança lá no futuro, e principalmente quando a gente está falando no caso dessas entidades que as empresas oferecem um plano de previdência complementar, é mais atrativo ainda, porque na grande maioria, inclusive, existe uma contrapartida por parte da empresa. Da empresa. Claro que nós também temos outras que são na categoria de associativas, que é o caso da OAB, da Quanta Previdência, que aí é uma associação, não necessariamente uma empresa, mas a grande maioria tem inclusive contrapartida. Então, mas independente disso, a questão de ter uma poupança lá no futuro é importante. Bom, isso faz parte de um trabalho de educação financeira. Perfeito. Tá. A associação existe há quanto tempo? A associação, ela completou 5 anos no final do ano passado. 5 anos? 5 anos. E quais são os resultados? Porque antes já existiam esses fundos, né? Sim, sim. E qual é o resultado após essa associação? Bom, assim, tem algumas ações que elas são muito visíveis. Que é o programa Escolha Certa, em que ele foi feito exatamente para difundir os conceitos da previdência complementar, a educação financeira e também a questão da poupança de longo prazo. Então, esse programa, ele tem várias ações nesse sentido. Também temos a educação continuada, em que a associação ela oferece treinamentos tanto para todos que fazem parte das entidades ou os trabalhadores. Muitas vezes também temos alguns cursos que são divulgados para o público em geral, na questão da poupança previdenciária, de educação financeira. Então, e esse esforço, se fosse feito individualmente por cada entidade, teria um custo muito mais elevado. Certo. Então foram ações que foram possíveis graças à ação coletiva.
Bom, e agora vocês, então, nesse aniversário, estão promovendo algumas ações para comemorar. Que ações são essas? Eu achei aqui, me passaram aqui alguma coisa interessante. Desafio semanal. O que significa, dona Alvídia? Dona Regídia. Isso. Dona Regídia. Isso. Esse desafio semanal é um desafio que vai estar lá no nosso portal, em que a pessoa, se ela quiser aderir, ela vai poder ela vai fazer uma opção de poder economizar inicialmente R$1, R$3 ou R$5, tá? Valores acessíveis, e a cada semana esse valor aumenta. Então, por exemplo, na primeira semana que a pessoa começa, se ela fizer a opção de R$1, na primeira semana ela economiza R$1. Na semana 2, ela economiza R$2. Na semana 3, ela economiza R$3. Então, e da mesma forma, se ela começar com 3, na primeira semana 3, e vai aumentando gradativamente. E todas as semanas, a pessoa que aderiu, ela vai receber um e-mail com algumas dicas, ou de áudio ou via texto, exatamente de forma que incentivando a continuidade. Então, por exemplo, se ela começa com R$3, na primeira semana ela vai dizer assim, você não vai deixar de tomar um cafezinho e você vai economizar R$3. Então, gradativamente, de acordo com o saldo, então, em um determinado momento vai aparecer, com o valor que você já conseguiu economizar, você já tem tantos reais. E isso seria feito ao longo de um ano. Então, por que essa iniciativa? Para que as pessoas percebam que, às vezes, mesmo sendo um valor pequeno, ela consegue realmente economizar um valor significativo lá na frente. Então, esse é o objetivo. E esses valores seriam aplicados de que forma? Aliás, quem é que aplica os recursos que são reunidos de todos esses fundos? Eles são aplicados pela associação ou cada um gere o seu fundo normalmente? Tá. No caso desse desafio semanal, na realidade seria a própria pessoa guardando. Não seria administrado. Então, sim, seria ela mesmo administraria. Isso, exatamente, porque são valores menores. Agora, no caso dos fundos, cada a entidade, ela administra o seu próprio patrimônio. A associação, ela não tem essa ingerência. Esse objetivo, né? Isso, e é claro que cada entidade dessas, ela tem as suas políticas de investimentos, as suas diretrizes, e todos os investimentos são feitos respeitando essas diretrizes. Bom, mas aqui nessa economia, hoje está complicado, porque... Então, quero o seu aconselhamento, porque hoje a própria poupança, né, está com um reajuste a favor do poupador, às vezes menor do que a própria inflação. Exatamente. Então, nós estamos com dificuldade agora. E de qualquer forma, a poupança é poupança, né? Sempre se tem. Sim. Mas o que acontece no caso dessas entidades, quando elas fazem os investimentos, a própria legislação, ela define e limita a questão da forma como podem ser feitos os investimentos. Então, eles não podem ser feitos apenas no item de investimento, né? Isso tem que ser variado, né? Exatamente. Então, existem vários regramentos no sentido até da questão da concentração. Então, se nenhuma empresa poderia investir só na renda variável, porque isso a própria legislação não permite. Então, existe todo esse regramento nesse contexto, no sentido de buscar um retorno, mas sempre com a preocupação de preservar o valor dos participantes. Certo. E outro ponto que eu acho que é importante, principalmente nesse momento que a gente está falando assim, dessa questão da economia, que realmente está difícil, mas quando a gente fala na questão de previdência complementar, os investimentos eles são de longo prazo. E isso é importante que as pessoas tenham essa percepção. Às vezes na poupança a pessoa precisa, vai lá e até saca. Certo. E a previdência, ela tem o objetivo que realmente lá na frente, quando a pessoa for se aposentar... O objetivo é outro, né? O objetivo é outro. Exatamente. É outro Bom, objetivo. dona Regina, e nessa programação de aniversário, o que tem mais?
Além disso, hoje nós estamos, vai ter uma palestra sobre qualidade de vida na OAB. Hoje? Isso, com o Dr. Marcos Cabreira. Sim. Ele é geriatra, ele é professor também da Universidade Estadual lá de Londrina, e ele é um estudioso dos processos de envelhecimento. Então, qual é o objetivo de trazer essa palestra na data de hoje? É exatamente que quando a gente está falando de previdência complementar, nós estamos falando muito da questão financeira. Agora, falar de previdência para quem é iniciante já com idade é complicado, né? Eu diria assim que esse é um dos desafios que a associação e o programa têm. Sim. Que a preocupação com a previdência, geralmente acontece mais tarde. E, por outro lado, quanto antes a pessoa começa, mais fácil é o processo. Ela deveria ser exatamente o inverso, né? Começar muito cedo. Isso. E como é que nós deveríamos... Eu penso que nós somos muito mal educados, né? Com relação a finanças. Sim. E também muito, mas pior ainda com relação a essas questões previdenciárias. É um negócio impressionante como eu noto isso, e eu também estou incluído, por isso que estou falando dessa forma, né? Como nós somos mal educados com relação a essas questões previdenciárias, né? E o sujeitinho, quando está ali no auge da sua vida, ele não tem preocupações com isso, não. Quer dizer, poucos têm, não é que não tem, poucos têm a preocupação como deveria ter. Até tem, mas não tem a preocupação que deveria ter. E aí quando chega numa idade que vai avançando, que vai aprendendo com a vida, vai acontecendo as coisas, você vai enxergando, começa a perceber que errou. E aí é tarde. Exato. Né? E aí como é que conserta agora? Consertar às vezes é um pouco difícil. É claro que é possível. Mas o esforço, ele é muito maior. Porque, na verdade, quando a gente fala da questão da previdência, e a gente sempre coloca que tem alguns fatores favoráveis, e por isso, quanto antes melhor, porque como esse é um valor que ele também é aplicado, então essa questão do tempo que ele vai ficar aplicado, ele é favorável para a pessoa. Então, se a pessoa começa, por exemplo, aos 20, ela precisa economizar menos do que se ela vai começar aos 40. O esforço vai ser muito maior. E aí, essa questão, por exemplo, desse desafio semanal que a gente coloca valores pequenos, é exatamente para tentar criar essa cultura. Porque isso realmente é uma questão de país. Principalmente quando a pessoa é mais jovem, ela tem várias prioridades. Ela quer comprar a casa própria, ela às vezes quer se formar primeiro, e se ela tiver essa cultura, mesmo que seja pouco, tanto que muitas vezes as pessoas perguntam qual é o valor ideal. Claro que existem estudos assim, que a gente pode fazer no sentido qual é o objetivo que a pessoa quer lá na frente, mas independente disso, o primeiro objetivo, eu diria o seguinte: independente do valor, comece a poupar alguma coisa. O mais breve possível. Isso, porque aí sim começa-se realmente a estimular essa poupança de longo prazo. Ok. Bom, então hoje nós teremos ali na OAB a partir das 18h30. Então, esta palestra, Dr. Marcos Cabreira, e depois terá então o lançamento desse desafio semanal. Exatamente. Bom, dona Regídia Alvina Franks, muito obrigado então pela sua participação, pelos esclarecimentos, parabéns. Espero que seja um grande evento hoje então ali na OAB. Muito obrigada também. Felicidades. Obrigada, um abraço. Um abraço. Agora faltam 8 minutos para as 10 horas da manhã. Vamos ao Giro Guarujá Estadão.